Boa noite a todos. Estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé e com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá em nossa casa, na Rua Progresso, 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. Sempre fazemos a leitura do livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Lição número 160. Reconheçamos, porém. Mas, se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Paulo, Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Todos necessitamos de chamamento ao Evangelho. Todos atravessamos o período da fome de informações acerca de Cristo. E, aderindo às interpretações do ensinamento cristão a que mais nos ajustamos, não raro confiamos apaixonadamente às manifestações superficiais de nossa fé. Partilhamos assembleias seletas ou humildes, nos templos materiais, o que, sem dúvida, nos dignifica o pensamento religioso. Integramos equipes de propaganda dos pontos de vista que esposamos e, realmente, nos evidencia o zelo das atitudes. Cultivamos discussões acirradas por demonstrar a validade de nossas opiniões, o que, na essência, nos revela o fervor. Adotamos hábitos exteriores, às vezes até mesmo em assuntos de alimentação e convenção social, com o decidido propósito de testemunhar, publicamente, a nossa maneira de sentir, o que no fundo nos patenteia as sinceridades de sempre louvável. Em muitas circunstâncias, oramos segundo fórmulas especiais, obrigando-nos a devoções particulares. Formamos círculos de atividades afins, a isolar-nos dentro deles, ou carregamos rótulos que nos especificam a confissão. Todas as manifestações externas que lembrem o nome de Jesus e que se reportem, de qualquer modo, às lições de Jesus, são recursos preciosos, constituindo-se em sugestões edificantes para o caminho. Reconheçamos, porém, que a palavra do Evangelho é demasiado clara ao proclamar a necessidade do Cristo em nossa vida. Sentimento, ideia, ação e conduta, quando afirma convincente. Mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Lição número 160. Reconheçamos, porém. Mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Paulo. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Espero que todos estejam me ouvindo bem, que minha voz esteja clara. Iniciamos mais um ano que seja repleto de saúde e que a paz e a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo e da falange de Unidos para o Bem esteja com todos. Que as bênçãos do nosso Senhor se manifestem em cada coração, fruto da presença do Cristo refletido em nossas atitudes, compromissos com a verdade, com a caridade e com o amor ao próximo. Que as palavras de Emmanuel, baseado no Evangelho do apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, possa trazer ou levar a cada um que está presente nessa reunião e os outros que irão ver essa reunião depois que ela for disponibilizada, alguns questionamentos que me surgiram ao ler este capítulo e na tentativa de uma resposta para mim mesmo quanto à presença do Espírito do Cristo em mim, ou em meu ser. Estou ou estamos, estou ou estamos, pelo menos, tentando fazer o que Jesus Cristo nos ensinou no Evangelho e nos princípios da doutrina espírita?
Ainda tenho ou temos dúvidas de que fora da caridade não há salvação? Aí eu recomendo que faça a leitura do item 1 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda tenho ou temos dúvida de que se reconhece a árvore pelos frutos ou a presença do Cristo em nós mesmos pela evidência da prática do amor e do perdão? Nem que isso seja apenas uma sementezinha pequenininha em processo de germinação. Assim, vale ressaltar novamente o apóstolo Paulo, ao nos lembrar que a fé sem obras é morta. Após ler e tentar entender as palavras do Emmanuel, ou mesmo responder essas questões, eu peço a Deus sabedoria, coragem e fé para não fazer dessas verdades que foram ditas nessa lição, apenas palavras, e que sejam para mim uma oportunidade e incentivo para manter acesa essa centelha divina, ou o Espírito de Cristo latente em mim. E aí me vem um questionamento. Como que eu vou manter essa centelha latente e fazê-la brilhar cada vez mais? Eu não sou o dono da verdade, tampouco profundo conhecedor, mas eu acredito e penso que devemos tentar e trabalhar para, primeiro, ao invés de falar, agir, fugindo das manifestações superficiais de nossa fé e dos preceitos religiosos que acreditamos, fazendo ao outro e a nós mesmos o que cobramos ou esperamos do próximo em relação a nós mesmos. Que eu seja ou que nós sejamos divulgadores do Evangelho, independente de onde estivermos ou com quem estivermos, porém, respeitando a escolha de cada um. Muitas vezes somos espíritas, ou nos dizemos espíritas, e às vezes, quando colocados em certas situações, eu não estou falando de todos, mas alguns têm vergonha de assumir a sua postura. Então, a gente tem que estar firme no propósito para não sermos como Pedro, que negou o próprio Cristo 3 vezes. Mas a benevolência do Pai é tão grande que nos perdoa mesmo assim. Não impor, nem nos julgarmos melhor, mas dentro de nossas limitações, evangelizar pelo exemplo e sempre baseados nos preceitos do Evangelho. Neste intuito, lembremos, amai-vos e instruí-vos, como mandamento espírita. Mas não somente ao espírita. Esse conselho é válido, pois aquele que vive para o mundo, perdão, mas não somente ao espírita, mas a todos que buscam se melhorar em espírito. Viver para o espírito e não para o mundo, pois aquele que vive para o mundo se embasa em hábitos exteriores, vive para agradar aos homens e, para tanto, faz alarde de suas obras e de suas ações. Guarda seus tesouros na terra e vive para satisfazer suas vaidades e paixões. A estes, o próprio Cristo alerta: já receberam sua recompensa. Vivemos em uma era digital, onde todos estão conectados. Porém,
estamos presenciando movimentos individuais que se tornam bandeiras de grupos pela comunhão de pensamentos, sentimentos e atitudes. Quanta guerra, quanta discórdia no mundo, quanta intolerância. Aqui pertinho de nós temos agora a Venezuela, no Oriente Médio essa guerra terrível. Agora os Estados Unidos e o Irã. Então será que nós também não estamos contribuindo com o nosso pensamento, com as nossas emanações para todo esse descontrole? Em um sentido figurado, me pergunto, será que minhas orações estão nesse sentido? Ou meu propósito de vida, que reflete meu dístico, o Orlando colocou aí, não dístico, ele substituiu, né, Orlando? Ele substituiu por outra palavra, como O se fosse rótulo. meu rótulo, né? Será que esse rótulo está expressando, em menos ou mais proporções, o segundo mandamento do Cristo, que é amar o próximo como a si mesmo? A gente às vezes esquece da oração do Pai Nosso quando fala, vinde a nós o vosso reino, né? Mas esquecemos, seja feita a vossa vontade. Então a nossa oração tem que ser no sentido de que o que é bom para nós tem que ser bom para o outro. Tem uma parte no livro, não me lembro qual é, se é os mensageiros ou mensageiros da luz, que fala que eu não consigo subir sem que os outros subam comigo. Eu não me lembro qual passagem que é um desses dois livros. Ou seja, a partir da felicidade da humanidade, ou para que toda a humanidade seja feliz, é preciso que estejamos no mesmo nível. E o próprio Cristo fala que nós devemos ir atrás das ovelhas desgarradas, porque aquelas que estão com ele já estão salvas. O questionamento pessoal é: será que estamos nos isolando em um determinado grupo ou movimento e assim deixando de estender nossas orações, amparo e auxílio a todos sem distinção ou privilégios? Nós dependemos de todos para construirmos e praticarmos o amor universal. Isto é, aquele que o próprio Cristo ensinou, acolhendo e perdoando a todos, nos mostrando que a escada para a minha evolução é o bem que faço ao outro. Concluo parafraseando uma frase de Pai Tomé: como é bom ser bom. Mas para isto, e na minha opinião, acredito ser necessário para isto, ser bom, um pouquinho do Cristo em mim, ou um pouquinho do Cristo em cada um. Não se colhe frutas em cactos, ou não se colhe frutas diante de espinhos. O único caminho para sublimar ou para elevar o meu espírito e de todos a mundos celestiais é entender que, para ser bom, como o próprio Paulo afirma, eu tenho que ter Cristo em mim. E a questão não é eu ser o Cristo, porque estamos longe disso. É eu, na medida do possível, em minhas atitudes, em minhas ações, em meus pensamentos, em meus propósitos, tentar melhorar a cada dia e buscar essa excelência em espírito, não essa excelência como ser humano, para as coisas aqui da terra, porque eu não levo nada daqui. Então, quando Paulo fala que é preciso ter o Espírito de Cristo em nós,
É que se nós não o temos, nós não o representamos. Não tem jeito. Então é preciso entender que, para mim ser bom, como o Patumé fala, eu preciso ser o próprio Cristo. Eu preciso ter dentro de mim alguma coisa que me faça ver no outro aquilo que me fará uma pessoa melhor. E assim sucessivamente. Eu vou ler um pedacinho aqui de um trecho que eu separei do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12. Sede perfeitos. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àquele que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazei nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós, outros, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46, 47 e 48. E reforçando essa citação do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem da carta de Pedro, primeira carta de Pedro, no seu versículo 13, que fala assim: conduta cristã. A conduta cristã só pode acontecer se eu tenho Cristo em mim. Se eu não tenho, eu não posso ter uma conduta. Por isso, cingidos mentalmente e sóbrios, colocai toda a vossa esperança nessa graça que vos será concedida quando Jesus Cristo se revelar. Como filhos obedientes, não vos deixeis modelar pelos desejos de antes, quando viveis na ignorância. E aqui vale a pena lembrar o apóstolo São João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pelo contrário, visto que é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso agir, pois assim está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Esse chamais, Pai, aquele que julga imparcialmente as ações de cada um, age com cautela durante a vossa permanência na terra. Então está bem claro para mim essa questão que é apontada por Paulo e depois interpretada por Emmanuel. Nós não podemos ser bom se não fizermos ou demonstrarmos isso através da nossa conduta, das nossas atitudes, do nosso comportamento, das nossas relações. Ninguém precisa ser um exemplo vivo e perfeito do Cristo, porque temos muito que evoluir ainda. Mas podemos sim tentar fazer um pouquinho de cada vez, sendo melhores com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, no trânsito, em casa, como pai, como filho, como esposo, no nosso trabalho. Sermos condescendentes com as pessoas que às vezes achamos que são insuportáveis, porque talvez essa é a percepção que as pessoas têm de nós também. Não julgar a religião do outro, o comportamento do outro, a escolha do outro. Cada um tem um tempo para descobrir o Evangelho, para descobrir as respostas e para evoluir. Se nós chegamos a um nível que, entre aspas, nos julgamos melhor do que o outro, por si só já perdemos todo o crédito. Porque quanto maior aqui, menor será lá em cima. Por isso que no Sermão da Montanha, Cristo fala: bem-aventurados o quê? Os humildes. Então,
Pensemos um pouco nessas lições de Emmanuel e nas palavras de Paulo. Levemos o nosso pensamento ao Mestre amado Jesus nesse momento. Colocamos as nossas orações e as nossas intenções para todos aqueles que nesse momento passam por sofrimentos, por dores, sejam elas oriundas dos mais diversos problemas, saúde, descontrole financeiro, bebidas, drogas, qualquer que seja, perca de esperança, falta de fé, falta de emprego e tantas outras mazelas que campeiam o nosso mundo. Tenhamos fé no Pai Eterno Todo-Poderoso. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós e tenhamos esperança de que tudo será conforme sua vontade, mas principalmente a maioria delas é por nossas próprias escolhas. Então que Deus nos oriente, nos guie e nos mostre os caminhos que devemos trilhar para que a cada dia mais esse Cristo reviva, cresça, fortaleça em nós e assim nós possamos fazer ao outro aquilo que queremos que nos façam e possamos alcançar a graça do Pai, do Filho e possamos um dia olhar para trás e dizer: obrigado, Senhor. Eu cumpri a missão que o Senhor me deu. Pensemos nos nossos irmãos que não estão nessa corrente da nossa casa, as crianças de nossa creche, neste carnaval que está vindo aí. Que as pessoas tenham cuidado, que Deus abençoe e proteja a todos. Que seja uma festa, dependendo da escolha de cada um, mas que seja a sua proteção do Mestre amado Jesus. Que nossa casa, ao retornar, possamos estar firmes na fé, na vontade de ser úteis, no espírito de companheirismo, possamos estar unidos para o bem e juntos, com a graça do Pai, o amor do Filho e com as bênçãos de nosso mentor espiritual, Pai Tomé, sermos, através do nosso trabalho, da nossa dedicação, esse exemplo de Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois só vós é o reino, o poder e a glória. Pedimos, Mestre amado Jesus, que ao encerrarmos nossa reunião, todas as bênçãos que aqui recebemos sejam também estendidas aos nossos familiares e também a todos que irão ouvir depois essa oração. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Que a graça e o amor do Cristo estejam com todos. Obrigado.